Olá, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou falar sobre esse assunto aqui, ó. Seja foda na execução. Provavelmente o seu cérebro preencheu essa palavra, né? Poderia ser seja fofo na execução, seja fodástico na execução, de qualquer maneira seja muito bom na execução. E é uma execução do quê? Execução de ações, tá? E é o seguinte, por que eu trouxe esse título? No dia a dia a gente está sempre fazendo as coisas, sempre, toda hora tem alguma coisa para fazer. Então a gente tem que ser muito bom na condução de resolver coisas, tá? É sobre esse assunto aqui que a gente vai falar e que também acaba sendo a nossa especialidade aí, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente vende aqui na Borelli Academy potencializa a execução das coisas. Então, bora lá. Primeira coisa é entender o seguinte: como você faz uma coisa, é como você faz todas as outras coisas. Uma vez eu li essa frase num livro e eu fiquei refletindo muito sobre isso. Por quê? Para a gente ser eficiente naquilo que a gente quer, a gente precisa aprender a categorizar as coisas que a gente faz. Vou dar um exemplo de casa, tá? Dentro de casa. Então, vamos imaginar que você precisa lavar louça. Você precisa executar aquilo. Só que você, às vezes, procrastina, às vezes você acaba fazendo outras coisas e fugindo daquilo. Se você observar, o corpo sabe você sabe quando o corpo sabe. Então, se você está procrastinando com coisas menores, provavelmente você está procrastinando com coisas maiores. Se você é desorganizado com coisas menores, provavelmente você é desorganizado com coisas maiores. Em 100% da área das nossas vidas? Não, mas na maioria das vezes você pode perceber que talvez seja um comportamento predominante e como você nunca parou para observar, você acaba considerando que isso é só uma coisinha, até que nasce a sua consciência sobre isso. E aí você fala, meu Deus, como eu fui procrastinador, procrastinadora. E é assim, isso aqui afeta todo mundo, né? Ninguém é 100% executor. Só que quanto mais e quanto melhor você for para a sua vida, para o seu negócio, com certeza você vai colher os benefícios. Então, isso é muito desafiante para quem é procrastinador, para quem é mal planejador, para sedentários e improdutivos. E aí você fala, meu Deus, como assim? Dentro de cada um de nós existem as nossas sombras psicológicas. E dentro de nós existem os nossos freios comportamentais. Essas sombras ou bloqueios emocionais são antídotos que o nosso sistema de defesa encontrou para criar perante alguma ameaça externa. Só que, dependendo da fase da vida que você está, normalmente esses freios foram adotados lá na infância. E aí eu chamo carinhosamente de meus zumbis. Por quê? Porque o zumbi ele é um sugador de energia. Se você não tem energia, você não vai para a ação. Então, quem procrastina, ele não está indo para uma ação. Provavelmente ele tem um bloqueio de fuga daquilo, de algo. E aí, para a pessoa poder entender melhor, ela teria que fazer terapia, que não é com a gente no caso, mas super indico. Mas a procrastinação, ela também tem uma questão comportamental. Então, você até pode ir para terapia, mas tem uma parte que ela é muito prática, que ela é habilidade. Então, você precisa pelo menos fazer uma gestão no tempo. A gente faz isso também aqui, tá? Por isso que a gente fala desse assunto. Quando você é um mau planejador, significa que você não tem a ação de criar o futuro, porque você precisa ter uma visão macro. Planejamento é uma habilidade. E muitas vezes você foi educado a não planejar. Provavelmente pessoas fazem coisas para você. Pode ter sido a mãe, o pai. E aí você fala, tá, mas eu não tenho nem mãe nem pai, ninguém faz nada para mim, eu sei que eu planejo mal. Por quê? Porque você teve que se virar nos 30. Então, normalmente, quem tem que se virar nos 30, ou quem tem alguém para resolver as coisas, tem dificuldade com o planejamento, tá? Isso significa que você tem dificuldade de criar o seu futuro, e aí você fica sem perspectiva e fica virando e se virando com o que tem para hoje, é o que tem para hoje, vamos lá. Fora que tem um belo de um mito, né? Onde as pessoas normalmente, para justificar
o aprender planejamento, fala, não gosto de engessamento, eu gosto da vida solta, e planejamento não tem nada a ver com engessamento, tá? Sedentários. E aí eu também posso até me incluir nesse, porque a gente vai resolvendo etapa por etapa. Mas o sedentarismo é uma fuga da ação do movimento do próprio corpo. Se eu estou fugindo do movimento do corpo, significa que tem alguma coisa me prendendo. E aí, terapia, mas, né, Freud explica. Porque muitas vezes eu estou fugindo da exposição de algo. Então, é algo a ser visto também. E a improdutividade significa que você está deixando de agir para contribuir com uma produção. Produção do quê? De algo, de qualquer coisa. E isso aqui talvez seja o mais agravante, porque é como se você não criasse no mundo, é como se você não contribuísse com o mundo. E é onde, inclusive, a pobreza se instala. Porque se você não cria, se você não faz o que precisa ser feito, se você não leva isso para o mundo, seja lá o que for, você tende a não receber do mundo a troca, né, por aquilo que você está concedendo. Quando a gente fala em ser foda em execução, significa que você está no nível de realizadores. Essa é uma habilidade humana. Coloquei a foto de um doguinho aqui, que é o seguinte: se você parar para analisar, todo ser vivo, ele precisa comer, dormir, se reproduzir e de segurança. Mas existe uma habilidade humana, uma necessidade humana, que é a necessidade de ser realizador. Porque a gente tem o neocórtex frontal. Praticamente todo o cérebro dos seres, é composto do mesmo processo. Cérebro reptiliano, que é ataque ou defesa, e aí o cachorro ele ataca, ou ele se defende, o crocodilo ataca, ele se defende. Porém, nos mamíferos, a gente tem o cérebro límbico, o cérebro emocional. Por isso que o cachorro ele é amigável, porque além do reptiliano, ele tem o cérebro límbico, que ajuda ele a criar o que é afeição. E isso a gente tem também. Mas a gente tem uma parte do cérebro que pode ser desenvolvida com muito mais afinco, que é o neocórtex frontal. O neocórtex frontal é a parte do cérebro que é capaz de criar o futuro. O cachorro, o cavalo, um gato, eles existem. Eles não se preocupam com o futuro. Eles simplesmente são. É como se o projeto deles já tivesse sido completo. O ser humano, ele tem potencial de criar o futuro. Então, ele pode sonhar, ele pode imaginar, porque ele tem como base, no princípio ativo de criar, de criação, a imagem e semelhança do Criador. Então, quando a gente deixa de ser foda em execução, significa que a gente está deixando, inclusive, de realizar. E aí a gente deixa o nosso princípio humano inativo, que é o poder de realizar. Para resgatar isso é um processo, né? Isso, inclusive, é a grande diferença entre quem quer empreender. Normalmente, quem empreende está no nível de realização. Então, para você ser realizador, você precisa construir primeiro a si mesmo e também depois a outras coisas. Então, realizadores têm uma demanda muito maior. Qual que é a diferença de operação e planejamento? Porque talvez você possa estar se perguntando, eles realizar, executar, ser operacional. Sempre tem um babacão, uma babacona que fala isso. Mas, com todo respeito, é o seguinte: você pode ser muito bom em execução da mão de obra, de colocar a mão na massa, mas você também pode ser muito bom em execução de planejar as coisas. Aqui eu coloquei uma diferença dentro da construção civil, tá? Que é um exemplo muito básico, né? Vamos colocar dessa seguinte forma. Então, existe, por exemplo, a engenharia, que faz lá os projetos, que calcula, que desenha. A pessoa tem que ser muito boa em execução nisso, ela tem que ser boa executora no projeto, ela tem que ser boa executora na condução do projeto. Tem gente que tem visão ampliada. Então, a execução nem sempre é só colocar a mão na massa, de pegar algo, mas existe a parte do intelecto. Então, muitas vezes, para você planejar, você tem que ser um bom executor mental.
Mas existe a parte operacional, ou seja, que é tangibilizar aquilo, que é tornar aquilo algo palpável, algo físico. E é por isso que existe tantos profissionais de diversos segmentos. Mas pode acontecer de alguém ser muito bom em planejamento e muito bom em operação? Sim, até porque a operação ela foge, né, para diversos outros contextos. E eu vou explicar isso aqui principalmente lá no empreendedorismo, porque tem muito empreendedor que ele precisa ser tanto operacional quanto planejador, porque senão ele não conduz as coisas. Então, ser operacional também é importante, mas dentro de um processo organizado, porque se você fizer as coisas sem uma ordem, aí sim é onde realmente tem perda de energia, tá? Para você ser muito bom em realização, uma das coisas que você precisa entender é sobre habilidades, porque habilidades são como superpoderes. E as habilidades, elas têm subcategorias. Habilidades, que são as skills, elas é uma categoria macro. Agora, quando a gente fragmenta, por exemplo, hard skill significa que aquela habilidade de executar. Eu sei quando o corpo sabe. Então, você sabe fazer um planejamento do tempo, você sabe fazer gestão financeira, você sabe construir uma casa, você sabe fazer manutenção num carro. Quando você sabe executar algo, é uma hard skill, que é uma habilidade forte. Hard é dura, né? Forte, colocar lá a mão na massa. A soft skill, ela potencializa hard. Então, tem muitas pessoas que têm hard skill em diversas áreas, mas elas não têm as outras skills. E é aí onde elas pecam. Por quê? Você pode ser muito bom em construir uma casa, você é um excelente pedreiro, mas você tem dificuldade na condução do tempo disso. Então, você não respeita prazos, você não sabe fazer um orçamento, você pede coisas fora da casinha. Então, não adianta hoje só ser bom em algo, mas não desenvolver outras habilidades. Então, as soft skills, por exemplo, ela potencializa as hard skills. Um exemplo de soft skill é a gestão do tempo, a gestão financeira, porque são habilidades que conduzem coisas, né? Então, você conduz o tempo, você conduz o dinheiro, você conduz o projeto. Então, se você é muito bom em executar algo, de colocar a mão na massa em algo, você tem uma hard skill, aí então desenvolva as outras, né, principalmente as softs, que potencializa a hard. A deep skill, ela potencializa. Então, quanto mais você avança em habilidades nessas categorias, elas vão somando, porque existe empilhamento de habilidade. Então, existe aquilo que você executa, aí existe, por exemplo, gestão do tempo. Aí depois você adquire gestão financeira. Depois você tem gestão da rotina. Depois você tem gestão de projetos. Depois você tem inteligência emocional. Depois você tem... Então, a deep skill são habilidades profundas. Por que profunda? Então, pensa que você é um pedreiro legal, você é muito bom no que você faz, só que agora você desenvolveu gestão no tempo. Então, você entrega seus projetos dentro do prazo específico. Só que você não está bem. Ultimamente coisas andam acontecendo na sua vida e você está emocionalmente desestruturado. Então, ou começa a ter síndromes e etc, etc. A deep é quando você tem a habilidade de trabalhar as suas emoções de dentro para fora. Então, muitas vezes tem gente que é muito bom no que faz, tem até condição, mas ele não tem inteligência emocional. Então, não adianta muito isso, né? Ou seja, gente, habilidades, elas são essenciais para você ser foda em execução, tá? Outra coisa que é muito importante entender dentro desse combo para eu ser foda em alguma coisa. Prazos, né? Por quê? Tem gente que, não, eu faço aos 45 do segundo tempo. Só que quanto mais você antecipa, melhor fica a sua performance. E quando a gente olha para os esportes você percebe que eles trabalham realmente com performance. E normalmente no esporte sempre tem o quê? O tempo, o cronômetro, né? Então, tudo tem data, tem hora. Então, quando a gente aprende a trabalhar com prazos, com o tempo das coisas, que é realmente o tempo do cronos, né? Você acaba respeitando o tempo, inclusive, do outro. E isso eu acho que é o elixir aí da excelência. Porque a gente é tão falho, na maioria das vezes, com isso, que quando alguém é bom nisso, a pessoa acaba ficando sendo chato, porque ela é a única que faz. Eu sou suspeito de falar, porque sim, eu sou a chatolina, se for olhar para esse lado, né, da gestão no tempo.
Cobro as pessoas sobre isso, principalmente quando é meus clientes, porque é o mínimo que você faz quando alguém, por exemplo, faz uma pergunta, dá um feedback, né? Ou então coloca um prazo, você responde, ou faz dentro do prazo. Se a gente aprende a fazer isso, meu Deus, a gente estaria em outro mundo neste momento, porque é uma evolução, né? A gestão é a habilidade de conduzir. A gestão ela é polissêmica, né? Então, eu posso conduzir o tempo, conduzo o dinheiro. É aqui que está a soft skills, que é a habilidades que você tem de conduzir as coisas, tá? Então, sim, gestão é uma habilidade alcançada. Ela pode ser desenvolvida e ela é uma soma, tá? Outra coisa que ajuda a gente a ser muito foda em execução é a responsabilidade. Por quê? Quando você aprende a ser muito bom naquilo que você faz, então, vamos fazer um reverso aqui, um reverse aqui. Putz, ó, como eu faço uma coisa, como eu faço todas as outras coisas. Aí eu comecei a melhorar a questão da minha procrastinação, a questão do meu planejamento, sedentarismo e produtividade. Comecei a focar em ser mais realizador, estou operacionando melhor, planejando melhor, estou desenvolvendo habilidades, estou respeitando prazos e estou desenvolvendo gestão. Eu começo a ter o quê? Um destaque perante as pessoas, porque você faz muito mais com menos. Então, tem gente que, às vezes, quem é ruim de gestão de tempo, fala, o dia podia ter mais horas, eu podia ter mais dias. Na verdade, você só está dizendo o quanto você não está muito bom naquilo que você está fazendo, porque o tempo é nós que passamos. Quando você passa a potencializar suas habilidades, o que acontece? Você acaba fazendo mais com muito menos tempo. E aí aquela sensação de querer mais tempo, ela passa porque você passa a aproveitar o que você tinha, porque nunca existiu gestão no tempo, e sim gestão de demanda, né? Isso se aplica ao dinheiro, isso se aplica a outras questões. E isso faz você se destacar. E é aí que entra a sua responsabilidade, porque é a hora de ficar bem humilde. Porque não é porque você sabe que o outro não sabe, você vai começar agora a ser arisco com o outro. Não, você tem que ter mais calma ainda. Porque você está em outra velocidade, você está em outra performance. Então, qual que é a responsabilidade de quem se desenvolve a execução? Puxar, sim? A sua responsabilidade é puxar. Como você vai fazer isso, aí depende a função que você ocupa aí na sua empresa, né? Seja empreendedor ou colaborador. E isso leva você a ensinar. Só que tudo isso tem um limite, né? Então, eu vou ficar puxando a pessoa até quando? Depende muito do contexto. Mas faz uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, e depois falando assim, olha, assim como eu me desenvolvi, você também precisa se desenvolver. É muito comum isso acontecer com colaboradores. Eu vou dar um exemplo aqui, lógico, eu não vou citar nomes, mas existe uma clientes no geral, tá? Se você se desenvolve com a gente, você ganha performance, você tem gestão, você tem habilidade, aí você começa a contratar pessoas. E você começa a exigir dessas pessoas aquilo que elas não se desenvolveram, porque as pessoas vêm do mercado zerado. Então, o mínimo que a empresa precisa fazer é desenvolver aquilo para as pessoas. E aí, lógico, pode ser feito através de convênio com a gente, ou até muitas vezes você replicar o conhecimento que você teve. Só que muitas vezes, quando você passa por um método, tende você a conduzir pessoas pelo mesmo método, porque tende você a não fazer com tanta eficiência do que a fonte que te passou o conhecimento, né? Então, isso é o mínimo, porque você equivale, aí sim você começa a poder cobrar essas pessoas de igual para igual. Então, quem aprende tem a responsabilidade de puxar, e nem sempre é você que vai ensinar, mas sim, requer muitas vezes o conhecimento para aquelas outras pessoas que você não teve, né? Então, isso requer muita humildade. Humildade é respeitar e enxergar que o outro, ele não passou pelo mesmo processo que você, ele não se desenvolveu como você, então precisa ter paciência e conduzir a pessoa no momento certo para isso, ou falar para a pessoa e aí ela acabar investindo nela mesma, né? E no empreendedorismo, a gente consegue ver isso aqui de uma forma muito drástica, pelo seguinte: entende que existe uma forma como a gente enxerga esses pontos e existe a forma como as pessoas enxergam fora do nosso contexto. Como que eu enxergo a execução hoje no empreendedorismo? Primeiro, o MEI. O MEI, ele é um empreendedor individual. Então, ele tem que aprender a operação, o planejamento e a gestão.
Quando esse aprende e performa melhor nesses pontos, você fala, nossa, vai sobrecarregar? Não, na verdade, ele vai otimizar tudo isso. Só que o MEI, ele tem essa função a mais, ele tem essa carga a mais porque ele está sozinho. Mas isso não impede de ele aprender a ser um bom executor. Porque senão depois ele não cresce com essa habilidade. Então, na minha opinião, o MEI é o melhor momento para se aprender a ter otimização de tempo, otimização da gestão, porque ele vai crescer, é o elemento que vai crescer com mais ordem, tá? Só que ele tem essa sobrecarga. Muitos MEIs, microempreendedores individuais, são mães, né? Acaba tendo outras cargas além daquilo que eles executam. Então, para alguns, a carga realmente acaba sendo maior do que outros, mas o mais importante é potencializar toda essa habilidade aí, né? O ME, ele provavelmente, se ele não for individual, porque sim, tem microempresas que o empreendedor ele é individual, então ele está na mesma situação do MEI, só que em outra classificação tributária, é o mesmo jogo. Mas daí você tem um sócio, por exemplo, ou você já tem colaboradores na empresa. A sua demanda sempre vai ser maior, porque além daquilo que você tem que fazer, você também tem que olhar para outras pessoas. Só que o foco sempre é em você. Então, toda gestão sempre começa no empreendedor. Sempre, sempre. Por quê? Hoje muita gente fala, minha equipe, não sei o que lá, é você. Se você não tiver a capacidade de resgatar essa execução em si, você não sobe de nível. Por quê? Como você faz uma coisa, como você faz todas as outras coisas. Então, às vezes, o problema que você está vendo no outro é porque você não está resolvendo em você. Então, todo o processo, principalmente da Borelli Academy, é focado no empreendedor, no empresário. E não, mas é o meu departamento. Enquanto você não tiver esse olhar, enquanto você não ressignificar isso, não dá para propor nada, porque não tem mindset inclusive, né? Então, o empreendedorismo requer executores, porque empreender é uma ação de realizadores. Então, o fato de você estar querendo empreender, você já é realizador? Não. Você está querendo atuar num campo onde existe realizadores, então você tem que ter o potencial para se tornar um. E aí precisa fazer as correções que precisam ser feitas, está tudo bem. Missão dada, missão cumprida. No final das contas, um bom executor, ele cumpre a missão que é dada. E muitas vezes é ele que se dá essa missão. Então, você passa a respeitar prazo, você passa a fazer o que precisa ser feito, você aloca as informações. Isso requer uma atitude. A atitude de ser realizador. Outra frase que eu gosto muito, que isso aqui, inclusive, a gente adota num dos nossos programas, é, tira do colo, faz o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? É uma resposta? Tira do colo. É uma ligação? Tira do colo. É um pedido de reunião? É um follow-up? Tira do colo. Só que se você não tiver gestão com isso, você não fica tirando do colo. E aí você fala, Suelen, tem quem passa por essas coisas e ainda não tira do colo? Sim. Por quê? Por conta das benditos BOs aqui, desses carinha aqui, ó. Então, você pode resolver muita coisa com o desenvolvimento da gestão no tempo, por exemplo. Só que cada pessoa teve uma vida. E aí, às vezes a pessoa está tão egóica que ela não olha para dentro de si. Então, por mais que às vezes a gente passe processo, essa é uma parte mas vai ficar muito mais em evidência os bloqueios que você tem. E, gente, é feio os zumbis não resolvidos. Por quê? Quando você tem que dar feedback e não dá, é feio. Quando você tem que fazer follow-up e não faz, é feio. Então, é aquele negócio, por que eu não estou fazendo o que precisa ser feito? Porque está cheio de zumbis. Mas você tem que se abrir a enxergar isso. E aí você tenta querer resolver outras coisas, você percebe que está sempre procrastinando, porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Então, enxergue primeiro, né? Quais são suas sombras, seus bloqueios aí. Desenvolva a habilidade de ser foda a execução, né? E aí, Kaizen, que melhoria contínua. Como que a Borelli Academy pode ajudar você nisso? Primeiro, aqui a gente desenvolve habilidades, principalmente as soft skills. A única hard skill que a gente cria, né, que a gente gera, é no final do processo a gente
tem um gestor empresarial, uma gestora empresarial, e a gente certifica com essa hard skill, porque a pessoa vai ter essa habilidade, mas para ela ter essa habilidade, ela precisa passar por um processo. E as habilidades que hoje a gente resolve, que é a principal, é a gestão do tempo. Essa, a gente tem um método próprio, né, para poder tirar esse assunto do colo, entre outras, mas começa sempre com as soft skills, tá? A segunda coisa que a gente pode contribuir é uma bendito mindset do realizador. Porque se você empreende e não tem um mindset de realizador, gente, vai dar pau, né? Vai dar pau. Então, a gente que está no dia a dia, a gente já sente, imagine quem não está fazendo aí da melhor forma. Não se trata só de dinheiro, porque o dinheiro ele vem de alguma forma ou de outra, ele vem, ele vai vir. Mas é depois o que você vai fazer com isso, para onde você está levando tudo isso, enfim. E a nossa cereja do bolo, que eu falo que é a gestão empresarial, porque é, enfim, a gestão empresarial onde a gente coloca tecnologia, onde a gente tem a nossa principal solução, porque para você conduzir essa realização, esse projeto todo, hoje a gente quer poder contribuir para essa aceleração aí da pessoa poder realmente ser muito bom em execução, porque ela tem superpoder, ela desenvolveu habilidade, ela tem mentalidade e ela tem estrutura para poder lidar com as informações que ela gera, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter contribuído aí com você nesse momento. Mas para você ser foda na execução, primeiro você precisa ter aí uma conversa com você, um aumento de consciência para você falar, peraí, como que eu ando fazendo as coisas ultimamente? Dá uma parada agora, olha para sua mesa. Tem muita informação fora de ordem, olha para sua cozinha, olha para os seus colaboradores, olha para sua vida, olha para suas finanças, olha para sua vida. Quando você percebeu o caos, é porque não está tendo perda, na verdade. Então, para a gente poder vencer o caos, a gente tem que ser foda em execução. Isso a gente vê na nossa política. Quem não é muito bom em execução, vira o caos que vira aí o país, né? Mas, para a gente poder evoluir, precisa ser foda na execução. E a gente está aqui para contribuir com isso, porque é performance, são habilidades, é processo, é tecnologia. Então, bora lá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.